todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje, por favor, não liguem à minha cara porque eu estou super doente. Venho-vos mostrar hoje os livros que chegaram cá a casa no mês de novembro. O primeiro livro que chegou cá a casa este mês foi A Hora de Solene, do Nuno Nepomuceno. O que é que eu ia dizer sobre este livro? Eu ainda não o li. Vocês sabem, porque eu recebo imensas mensagens de pessoas que dizem que andam a ler o Espião Português porque têm visto aqui no canal e porque sabem que eu gosto muito. Portanto, vocês sabem o amor que eu tenho para esta trilogia, por isso eu não percebo, ou melhor, percebo porque é que eu não quero ler este livro. Eu já comecei, eu não consigo, eu sei que vou ter que me despedir destas personagens, especialmente do André, e isto está-me a custar imenso, a sério. Eu leio umas páginas e depois penso, não, tenho que parar. Então tem sido muito complicado para mim ler este livro, mas eu não vos vou dizer para lerem este livro, eu nunca obrigo as pessoas a lerem este livro. Eu digo sempre, leiam o Espião Português, que é o primeiro, porque depois eu tenho a certeza quase absoluta, há uma mínima parte que não vai fazer, mas eu tenho quase certeza que vocês vão querer ler os outros. E o facto deste terceiro livro já ter saído é fantástico, porque quem ainda não leu vai ter a possibilidade de ler a trilogia toda de rajada, o que é brutal. Portanto, se vocês tiverem essa oportunidade, façam-no. Eu recomendo os livros do Nuno Nepomuceno muito, porque eu adoro a escrita dele, adoro as histórias dele e eu não sei mais o que dizer. Apenas quero aproveitar este vídeo para agradecer ao Nuno o facto de me ter enviado este livro, me ter enviado os anteriores, o facto de nos ter enviado um livro para passatempo que está agora no canal, deve estar quase a terminar, portanto se querem ganhar um exemplar deste livro, passem pelo blog, o link está na descrição. Quero agradecer ao Nuno por ter escrito esta trilogia que é fantástica. Por favor, Nuno não pode parar de escrever de maneira alguma, e quero agradecer a todas as pessoas que têm enviado mensagens a dizer que começaram a ler o Espião Português depois de ter visto os meus vídeos, porque isso, a sério, enche mesmo o coração e eu fico muito feliz por saber. Portanto, muito obrigada a todos, a sério, e muito obrigada, Nuno. Mas colocar a casa um livro enviado pela editorial Planeta, que é o Isto Não É Um Livro. Eu gostei imenso do Destrói Este Diário, anda a destruir o meu. Talvez um dia eu depois faça um vídeo para vos mostrar como é que ficou. Este livro ainda está em bom estado, mas eu já comecei a fazer algumas das atividades e o que eu estou a fazer é gravar-me à medida que estou a fazer as atividades e depois vou juntar e criar um vídeo só para vos mostrar, porque eu achei que isso era engraçado e era diferente. Portanto, podem esperar por esse vídeo. E esta é também uma excelente prenda de Natal, quando nós não sabemos bem o que é que havemos de oferecer, porque eu adoro livros de atividades, adoro, portanto, esta é uma boa recomendação. Eu em setembro fiz anos e eu tenho a sensação que todos os meses eu digo isto, eu digo, em setembro fiz anos, mas em novembro chegou cá mais uma prenda à casa e eu fiquei muito feliz. Foi a Mariana do blog Mary Red Hair que me ofereceu, eu vou deixar o link do canal dela aí em cima. E eu quero agradecer muito também à Mariana, porque ela não só teve a gentileza de me oferecer uma prenda, como me escreveu um post-it muito fofinho mesmo. E depois ainda teve o cuidado de me oferecer um livro que estava na minha wishlist e que eu absolutamente amei, claro que já li, que é Os Pássaros dos Poemas Voam ao Mais Alto, do grande, fantástico, maravilhoso, perfeito e tudo que vocês já sabem que eu amo, que é o Afonso Cruz. Este livro é absolutamente divinal, tem umas imagens lindas, tem um texto perfeito, enfim, é um livro que só mesmo o Afonso Cruz podia ter escrito uma coisa assim tão fantástica. Depois eu fiz uma troca em novembro, recebi cá em casa este Jane Austen Poems and Favorite Poems. Não era assim nada que eu quisesse muito, mas a pessoa queria muito um livro que eu tinha, até eram mais do que um livro. E eu acabei por escolher este porque a Jane Austen é uma das minhas autoras favoritas. E depois chegou cá a casa o novo livro do autor João Cunha Silva, que é o Alex e as Formigas Navegadoras. Eu gostei muito deste livro mesmo. Eu não sei como é que ainda me surpreendo quando leio livros do João Cunha Silva, porque eu já sei que os livros dele vão ser sempre qualquer coisa de diferente. Ele é um infanto-juvenil e eu fiquei bastante surpreendida quando comecei a folhear e reparei que as imagens eram a preto e branco e achei muito
estranho. Pensei, porquê? O livro é tão colorido, a capa é tão colorida, os livros do João Silva costumam ser tão apelativos para as crianças e para os jovens, que estranho esta escolha. E depois percebi que ele não estava a ser estranho, era sim a ser original, como é sempre. Ele no início do livro apela às crianças para utilizarem a imaginação e utilizarem a cor para pintar os seus desenhos, e assim as crianças, ou mais grandinhos, porque até tem bastante texto, vão poder transformar este livro num livro apenas seu, numa coisa assim mais personalizada. Eu adorei esta ideia, o João Silva está sem dúvida de parabéns, e adorei a história, está muito boa. Já tenho a opinião no blog, eu vou deixar aí em baixo o link para vocês irem espreitar, para saberem qual foi a minha opinião. Depois colocar a casa um livro que eu nunca li nada da autora, é O Último Adeus, da Kate Morton. Nunca li nada dela, mas a Mariana do blog tinha feito a opinião de um livro dela, que eu vou deixar também em baixo. E na altura eu tinha ficado muito curiosa para ler alguma coisa dela, mas nunca tinha tido a oportunidade. E quando este livro chegou cá a casa eu disse, é agora que eu vou ler alguma coisa dela. E eu estou a delirar com este livro. Eu já vou a mais, já passei os 50%. Estou numa parte fabulosa onde se está a desvendar bastante mistério. Quando este livro chegou cá à casa, eu tirei logo fotos e pus no Instagram, porque quando os livros chegam eu gosto sempre de partilhar no maior número de redes sociais possíveis para o mostrar. E houve logo muita gente que me veio perguntar o que é que eu estava a achar do livro, se eu estava a ler. Eu na altura ainda não tinha lido muito, mas tenho andado a dizer às pessoas o que é que acho dele. Mas agora eu posso dizer que eu já vou a meio, que este livro é qualquer coisa. Este livro vale mesmo a pena. E aqui na capa diz uma coisa, diz brilhante, o livro perfeito para todo o tipo de leitores. E eu acho que é mesmo isso, porque este livro tem um bocadinho de tudo, tem um bocadinho de romance, tem um bocadinho de mistério, um bocadão de mistério, tem thriller, tem um bocado policial. Este livro é assim uma bomba de coisas. Ele passa-se na Cornualha, maioritariamente, que é uma zona que eu sempre quis visitar. Passa-se também em Londres, em zonas que eu conheço bem, então é muito engraçado. Nós estamos aqui em vários anos diferentes, passa-se em 1917, mais ou menos, portanto temos uma parte da Primeira Guerra e depois temos outra da Segunda Guerra, depois vamos para 1933, 1934, por aí. Depois tem uma parte passada em 2003, portanto uma parte mais recente, e então quando ela fala em Londres, nas zonas, eu já sei bem onde é que ela está, já me consigo situar bem localmente, espacialmente, então é muito interessante. Portanto, lá está, também tem a parte da Primeira Guerra Mundial, tem um bocadinho da Segunda. Este livro é qualquer coisa. Vejo aqui um pouco de inspiração na Agatha Christie também, e é engraçado porque a Agatha Christie é referenciada aqui neste livro. O primeiro livro dela aparece aqui neste livro referenciado. E este livro lembra-me também muito, não sei se vocês já viram ou se já leram, que ele está adaptado também para o cinema, o filme A Expiação com a Keira Knightley, que é um dos meus filmes favoritos de sempre. E eu vejo aqui um bocadinho também daquela parte mais misteriosa. Enfim, leiam, porque a sério. E eu ainda só vou a meio, imaginem, para já estar a dizer que vale a pena, porque vale mesmo a pena. Depois chegou cá a casa o livro O Homem que Mordeu o Cão, de Nuno Markle. A Mariana está a lê-lo para depois fazer a opinião no blog. Eu nunca li O Homem que Mordeu o Cão, mas adorei esta edição, uma edição de luxo, de capa dura, com imensas ilustrações, gostei bastante. E chegou cá a casa um outro livro que também me chamou bastante a atenção, chama-se Guia Astrológico para Corações Partidos, de uma autora italiana, ela chama-se Silvia Zucca. É interessante porque diz aqui que a Itália foi um enorme best-seller que esgotou em apenas 5 dias. Portanto, ele também parece bastante rápido de se ler. Diz aqui um romance divertido, sexy e cheio de esperança, portanto também estou bastante curiosa para lhe dar uma vista de olhos. Fiz uma encomenda no Awesome Books, comprei 3 livros e voltei a comprar um que já tinha, mas que perdi, não sei onde é que ele está. Mas quando eu o encontrar depois logo se vê o que é que faço com ele, que é o Watchmen, mas eu tinha mesmo que voltar a comprar porque eu antes de ir para a Inglaterra estava a lê-lo e estava mesmo nas últimas páginas e eu preciso de saber o final. Apesar de já ter visto o filme, eu preciso mesmo porque eu estava a gostar imenso desta graphic novel. Ele custou-me 3€ outra vez, o outro também já me tinha custado 3€, mas este vem completamente novo e eu gosto mais desta capa. A minha outra capa era amarela com um smile aqui e uma mancha de sangue. Depois comprei esta graphic novel que se chama Literary Life,
de Posey Simons, que a minha amiga Joana já tinha comprado para ela, e ela tinha-me dito que, apesar de não ser assim uma graphic novel muito fantástica, que era uma boa graphic novel para quem gosta de livros, portanto eu estou bastante curiosa para ler. E depois, também custou 3€ e qualquer coisa, e depois comprei a minha grande compra no Awesome Books. Eu acho que eu já fiz muitas compras no Awesome Books, mas nunca fiz uma compra tão fantástica e tão maravilhosa. Quando me perguntam se vale mesmo a pena comprar no Awesome Books, eu fico assim a olhar para as pessoas e pergunto: a sério? Claro que vale a pena! E eu tenho mesmo que dizer, claro que vale a pena. Quando eu estava em Inglaterra, eu ia todos os sábados ao Waterstones porque gostava de ir ver lá as novidades, mas nunca comprava lá os livros porque eram muito caros. Este livro é uma box, na verdade, e traz 2 livros, e eu ficava sempre a namorá-los porque eu adorava. E ele na altura lá custava cerca de 40€, mais ou menos, pelo menos em termos as libras como estavam, dava mais ou menos 40€. E eu pensei, não vou dar 40€ por ele porque eu nem sequer nunca li a história e não sei se vou gostar. E depois encontrei esta box praticamente nova, como vocês podem ver, por 13€ no Awesome Books, e eu penso, claro que vale a pena mandar vir do Awesome Books, porque o melhor que pode acontecer é vir assim, o pior que pode acontecer é virem estragados e nós reclamamos e ou nos dão metade do preço, ou nos devolvem um outro livro, ou nos devolvem o dinheiro. Portanto, eu acho que vale sempre a pena. Esta box é fantástica, é o The Complete Alice e é ilustrado por Ellen Oxenbury, é um nome assim um pouco estranho, mas é uma box então que traz os 2 livros, traz o Alice no País das Maravilhas, e não, ainda não li o Alice no País das Maravilhas, e traz o Alice Through the Glass, e eu estou muito curiosa, os livros são fantásticos. Vou deixar aí também algumas ilustrações para vocês verem, a sério. As lombadas são lindas. Esta foi sem dúvida uma compra, a sério, brutal. Viva Awesome Books! E depois chegaram mais 3 livros. Chegou este Perigo nos Jogos Olímpicos, da autora Ana Soares e Bárbara Wong. Parece-me ser um infanto-juvenil e eu achei piada porque eu coloquei esta foto no Instagram assim que o livro chegou e tive montes de mensagens de pessoas no Brasil a dizer: o quê? Perigo nos Jogos Olímpicos? Já me está a doer a barriga? Ou perigo nos Jogos Olímpicos? Não, por favor! Eu achei engraçado esses comentários. Ele parece bastante rápido de se ler também. Estou muito curiosa. E chegou cá a casa, estou bastante contente. O Clube dos Ténis Vermelhos, o segundo volume, porque eu gostei bastante do primeiro. Eu já vos falei nele no Bookhaul, mas eu vou deixar também aí em baixo na descrição o link para a minha opinião escrita do primeiro volume, porque eu gostei muito. Acho que é um livro muito engraçado para adolescentes. Eu teria adorado ler isto por volta dos meus 12, 13 anos talvez. É um livro com muitas imagens, nota-se que a autora compreende bem o universo juvenil e portanto eu gostei muito, também é uma boa opção. E depois chegou cá a casa o livro mais recente do Pedro Jardim, ele chama-se O Sapo Maltês, eu também já o li, está muito engraçado, mas a sério, estas ilustrações são qualquer coisa. Eu adoro ilustrações, eu adoro ilustrações grandes, eu adoro cores vivas. É a mesma coisa, está muito divertido. Tem um final mais aberto e eu recomendo, sem dúvida. E pronto, foram estes livrões que chegaram cá a casa este mês. Eu estou bastante contente. Nós vemos então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, metam um like, é importante para dar visualização aqui à coisa. Se quiserem manter-se a par das nossas novidades aqui no canal, subscrevam ao canal, também nos ajudam nisso. Não se esqueçam também de passar no blog, porque nós estamos com um passatempo muito fixe. Nós estamos a oferecer 56 livros e todos os dias uma pessoa ganha 2 livros. Portanto, passem lá no blog, eu vou deixar o link aí em baixo. São 26 vencedores. Tem sido assim uma loucura de estarmos sempre a sortear e enviar as moradas e tudo, mas tem sido muito enriquecedor. Portanto, passem lá no blog, participem também no passatempo do Nepomuceno. Sigam as nossas novidades no Face, está tudo aí em baixo, tudo na caixinha de informações, espero que tenham gostado. Nós vemos no próximo vídeo. Vou deixar também o vídeo da Mariana, do Bookhaul da Mariana, para vocês verem o que é que chegou à casa dela, o que é que ela recebeu este mês. Espero que ela faça mais Bookhauls também, para vocês verem a parte dela também, porque o blog e o canal não é só meu, é das duas. E então, nós vemos no próximo